E aí, galerinha, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um bate-papo com o apóstolo Marcelo Batista. Hoje nós estamos recebendo o evangelista Ezequiel Reis, que vai falar a respeito da superação. E aí, evangelista, E aí, meu apóstolo? como que tá as coisas? Tranquilo, Se graças a Deus. apresente. E aí, pessoal, evangelista Ezequiel, empresário no ramo de automação comercial. Vim cá compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui para todos vocês, né? Isso aí, Ezequiel. Quero te fazer algumas perguntas. Sim. A primeira é, Ezequiel, como você concilia sua igreja com as decisões do dia a dia no seu negócio? Ó, já começou uma pergunta já difícil de responder, mas é o seguinte, conciliar a questão da minha vida na igreja com a vida empresarial é muito difícil. A gente tem que saber separar mesmo um pouquinho a questão do trabalho da nossa questão espiritual, né? Com Deus, o momento que a gente está com o nosso devocional na igreja e tal. Então, assim, eu tento esforçar para poder separar tudo nas devidas caixinhas, entendeu? Qual é a sua maior dificuldade em fazer isso? Olha, hoje em dia é mais a questão do tempo. Acaba que puxa muito compromisso em relação ao trabalho, a empresa, muito correria do dia a dia, principalmente para quem é empresário, está à frente, né, disso, sabe que é bem complicado você administrar uma empresa e ainda ter tempo para poder fazer as demais coisas, mas graças a Deus eu tenho sempre pedido a Deus uma direção para mim poder estar sabendo, né, conciliar a questão do meu trabalho, dos meus compromissos empresariais e tal, e as minhas obrigações também dentro da igreja, porque eu também exerço o ministério, né? Estou na classe de obreiros, então faço intercessão, tenho um chamado no ministério pastoral, então assim, tenho buscado muito de Deus, tá evoluindo, crescendo dia após dia também nessa área também, que eu acho que é de suma importância, principalmente para os empresários, né? Eu creio que as pessoas que estão nos assistindo, elas também têm essa dificuldade de conciliar a igreja e com os afazeres. Sim. Ezequiel, qual é o conselho que você daria para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade? Qual o conselho que você daria? Quais são as estratégias que o Espírito Santo tem te dado para você superar todas as barreiras, inclusive uma barreira chamada tempo? Sim. Aí, o que eu posso dar como uma experiência é aquilo que eu já vivi. No início, eu buscava, né, conversava com pastores, conversava com líderes e acaba que eu desanimava de algumas coisas, falava assim, não, vou parar, não vou continuar, ou eu vou largar o meu trabalho, ou eu vou largar a questão dos meus compromissos da igreja, e não é o que Deus tem para nós. Deus, a partir do momento que a gente coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas e pede Ele a direção, então eu acredito que a receita seja essa, sempre dobrar o joelho e pedir Deus a direção correta, ele vai começar a abrir portas, ele vai começar a regular o tempo, alinhar o tempo dele com o nosso tempo, entendeu? Então, assim, é mais em questão disso. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e pede ele o direcionamento, tendo fé e sem faltar com as obras, né? Eu acredito que no tempo certo ele vai fazendo as coisas acontecerem. Isso aí, Ezequiel. Já enfrentou desafios em manter seus Muitos, valores cristãos enquanto dirige a sua empresa? muitos. Como você o superou? Fala aí com a galera. Olha, um dos desafios que eu mais tenho, até hoje tenho, é em questão da honestidade. Não só da minha empresa, mas de outras empresas também. Hoje em dia, se tiver uma pessoa que ela aperta sua mão, tem um compromisso com a sua empresa, um contrato, e ela é desonesta, automaticamente você tendo um contrato com ela, você se torna desonesto. Então, assim, eu tento estar sempre saindo fora de empresas que não têm esse compromisso, né, de trabalhar honestamente, na transparência, com qualidade, exercendo o seu serviço com excelência, né? E outra coisa também que eu deixo para poder passar como exemplo é em questão da gente ser sempre transparente. Eu acho que a transparência com nós mesmos e com as empresas que a gente presta serviço é algo que nos ajuda a evoluir, nos ajuda a crescer mais, tanto com nós mesmos quanto com quem a gente está prestando um serviço ou está dedicando algo, entendeu? Ezequiel, você já foi tentado pelo inimigo? Já.
Muitos. Essa semana mesmo, eu até tenho um testemunho breve que eu gostaria de compartilhar, né? Eu estava pensando nisso um pouquinho antes de eu chegar aqui no bate-papo, que eu tive um cliente que ele mandou um serviço para mim, né? E era uma máquina que essa máquina tinha um adesivo em cima dela, estava informando que ela estava com problema de placa. Aí o meu técnico ligou a máquina e ele viu que o problema não era a placa, era a tela frontal da máquina. Aí ele pegou, me passou o relatório dela, eu vi e conscientemente eu tinha dessa máquina que estava justamente na minha prateleira, né, no meu estoque, no armazém, e essa máquina estava precisando de uma placa. Aí, automaticamente, o inimigo já jogou ali, ó, você tem oportunidade, pega aquela placa, é uma máquina muito cara, o custo dela no mercado é muito alto. Então, assim, eu parei por um momento e pensei, poxa, isso aqui só pode ser um prato do inimigo, eu não vou abraçar isso. E é uma coisa que, hoje em dia, eu acredito que muitos empresários são tentados, né, dessa forma, e muitas vezes acabam fracassando, não crescendo, né, não tendo um nível de sucesso, porque se entregam, né, aos pratos que o inimigo tem dado nesse quesito. Então, assim, graças a Deus a gente agiu honestamente, passei o orçamento da troca da tela do equipamento, o cliente aprovou, fizemos o serviço, e depois eu vi a recompensa de Deus vindo que na mesma semana, né, no outro dia, um grande parceiro meu da minha empresa, ele entrou em contato comigo e falou que tinha mais 4 dessa impressora que ele estava me passando e sem prazo nenhum para mim poder estar Olha, pagando ele. E foi tipo uma bênção mesmo de Deus para abençoar o meu negócio. E eu acredito que foi a partir daquela atitude que eu tive. Então, assim, eu recomendo para todos os empresários, principalmente aqueles que têm um chamado, seja honesto, faça as coisas corretamente, que mais tem Deus a honrar. isso é também um papel da superação, né? Sim, sim, com certeza. Porque se nós não formos fiéis a Deus, porque primeiro você não vai ser fiel ao seu cliente. Você não consegue ser fiel ao seu cliente se você não conseguir ser fiel a Deus. Adeus, isso. Muito bom, Isso mesmo. muito bom. Que papel a igreja desempenha na sua cultura empresarial? Olha, qual o papel que a minha igreja desempenha Na sua na minha cultura cultura empresarial? empresarial? Vamos lá. Qual é a forma que você, como cristão, tem empenhado na sua empresa? Você tem sido um evangelista com Sim, as pessoas a qual te procura? Qual é o papel, né? sim, eu acho bonito porque, assim, 80% da cartela de clientes que eu tenho são cristãos ou já Sim, têm um conhecimento do mundo evangélico. Então, assim, às vezes eu troco uma palha, às vezes eu cumprimento com uma paz do Senhor, tipo, umas coisinhas do nada. E eu já abro uma oportunidade da pessoa mostrar como que ela faz para poder tocar o comércio dela e automaticamente eu tenho uma oportunidade de exercer o ministério, que é o evangelístico, que é o que eu estou empenhado hoje, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante para nós a gente também exercer o chamado dentro da nossa empresa, né, exercendo a nossa atividade remunerada, entendeu? eu vou te fazer uma pergunta. Você prega para os seus clientes ou você segura um pouco? Quando eu tenho já estava te respondendo, né? Quando eu tenho oportunidade, sim. E já até ajudei muitos casais, alguns empresários que eu vi que estavam em situações, porque a maior parte do meu público hoje, quando a gente vai pegar, né, os equipamentos, né, são de lojas que estão fechando. Então, eu sempre estou procurando, eu e minha esposa trabalha comigo também, é, a gente está sempre buscando pegar informações, por que, que essa empresa fechou e tal, mais por curiosidade mesmo. E muitas das vezes a gente pega algumas informações que a gente não gostaria. Por exemplo, recentemente eu fui comprar alguns equipamentos do rapaz, ele estava passando um equipamento muito barato, eu achei muito estranho. Depois ele estava falando comigo que ele estava divorciando. E isso não é certo, não é legal. Sim. Então, assim, eu troquei uma ideia com ele, passei alguns conselhos. É um rapaz que ele é bem estável, né, financeiramente. A empresa dele é uma empresa muito bem sucedida. Então, assim, para poder estar fechando as portas não é uma coisa normal. E Sim. eu tentei ligar o físico do espiritual com aquilo que ele estava vivendo. Muito. Depois de um tempo, ele mandou uma mensagem para mim, falando que tinha mais equipamentos
para poder me vender e tal. A empresa, infelizmente, fechou, né? O comércio dele realmente fechou, mas ele falou que ele já estava tendo um laço novamente com a esposa dele, que o divórcio tinha sido cancelado, entendeu? Esse é um papel, né, da igreja Sim, dentro da sua empresa. isso. O que você pode falar com o povo que está assistindo? A importância que é não somente ser um empresário, mas ser um evangelista, ser um cristão nas empresas. Cara, é exercer o chamado. É Muito bom. exercer mesmo. É, não vou falar que é fácil, porque não é fácil. A gente ser uma pessoa de uma classe de conhecimento alto já é difícil. Principalmente você conciliar duas classes ao mesmo tempo, que é a sua parte espiritual, a sua parte de conhecimento bíblico e a sua parte também de conhecimento técnico, o seu conhecimento da sua formação acadêmica, né, melhor dizendo. Mas, assim, você tem que dedicar nisso, você tem que buscar conhecimento nisso. Eu brinco que toda igreja que ela é bem, ó, toda igreja, toda empresa, desculpa, que ela é bem sucedida, ela tem um patrão ali por detrás que ele passou noites em claro, buscando conhecimento, buscando aprender, e hoje, através dos meus olhos, eu consigo enxergar que hoje eu sou fruto e resultado de muitas noites sem dormir, de muita dificuldade, de muita superação, né, como foi o tema. Como você inspira seus funcionários a viverem seus valores cristãos no trabalho? Mostrando para eles sempre a realidade. Sempre. É uma coisa que, assim, Espírito Santo, ele está envolvido no meu trabalho, na minha área financeira, né, na minha área empresarial, 100%. Quando as coisas estão dando certo, eu sei que é a vontade de Deus. E quando as coisas estão erradas, estão dando errado, eu vou trabalhar, buscar de Deus o motivo daquilo não dar certo. E eu automaticamente, né, passando para os funcionários, compartilho isso com eles. Eu pergunto, por que que a gente não está vendendo bem esse mês? Por que que a gente Muito bom. está vendendo bem esse mês? Por que que isso está acontecendo? Porque a gente sempre tem que ter um porquê e buscar a resposta daquele porquê, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre tento tratar com os meus colaboradores e graças a Deus até que tem dado muito certo, até eles mesmos têm começado, né, a ter uma certa vontade de estar buscando também ter mais conhecimento em parte espiritual também. Vou te fazer uma outra pergunta, Ezequiel. É o seguinte: o que você falaria para os empresários que estão começando agora e muitas das vezes estão com dificuldade de trabalhar com os funcionários e colocar esses funcionários dentro da visão a qual Deus deu a ele naquela empresa? Qual é essa estratégia que você tem empenhado dentro da sua empresa com seus funcionários? Sim. A primeira estratégia é não desistir, porque a questão mais difícil que tem hoje em dia é você criar algo e manter aquilo. Não é difícil você ficar rico, é difícil você se manter rico. Não é difícil você ter uma empresa bem-sucedida, é difícil você manter aquela empresa bem-sucedida. Então, sempre conciliar, buscar a Deus e buscar também o conhecimento, como eu havia falado mais cedo. A partir do momento que você coloca essas duas coisas como algo primordial, você vai buscar a solução exata, né, para o crescimento da sua empresa. Não desistir, sempre focar e persistir que com fé em Deus e colocando Deus em primeiro lugar, lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, vai dizer: você consagrando tudo que você faz a Deus, todos os seus planos serão bem-sucedidos. E eu acredito na Bíblia e eu sei que essa é a verdade, porque eu sou um exemplo dessa verdade. E hoje eu acredito que daqui para frente as coisas vão mudar e muito na questão da minha área empresarial na ETEC Impressoras. Muito bom, muito bom. Você acredita que ser cristão dá alguma vantagem no mundo dos negócios? Dá, dá, dá e Isso é muito. muito bom. Dá e muito, porque eu vejo que o mundo espiritual está sempre se movendo ao nosso redor. No momento que a gente está exercendo, né, o nosso chamado e trabalhando naquilo,
Deus ele vai dar a gente estratégias. Estratégias de negócio, estratégias do que faz e do que não faz. Eu tenho hoje uma cartela muito grande de clientes e uma cartela muito grande também de fornecedores. E muitos fornecedores, os fornecedores são vendedores, eles querem vender, eles querem sempre receber o produto deles e passar para a gente. Então, se você não tiver uma direção, principalmente de Deus, de qual vai ser o fornecedor que você vai lá e vai apertar sua mão, você pode estar caindo em uma enrascada e tomando prejuízo. Então, é uma coisa que eu costumo fazer, sempre pedir direção de Deus antes de apertar a mão de qualquer fornecedor. E alianças? Você é atentado a ter alianças com pessoas que vão te dar o calote e você consegue ter essa percepção? Sim, porque é aquele negócio, né? A máscara ela não dura por muito tempo. Então, eu já tive alguns problemas, né, com alguns comerciantes fornecedores, né, melhor dizer, que tentaram fazer alguns negócios, mas em poucas palavras eu vi que não eram pessoas de boa índole e pessoas que tentaram passar, não a mim, mas outras pessoas para trás em outros negócios. Eu sempre tento puxar um histórico um pouquinho daquela pessoa que eu estou apertando a mão e pedindo também a direção de Deus, né? Como eu falei anteriormente, e isso tem me trago grandes resultados para mim poder afastar pessoas de má índole nessa questão. Quando nós, Ezequiel, colocamos a nossa empresa, a nossa casa, a nossa família nas mãos de Deus, povo de Deus, as coisas dão certo. As coisas só vão dar certo quando vocês colocarem os seus negócios nas mãos do Senhor. O evangelista Ezequiel Reis está trazendo para nós que o sucesso da família, o sucesso da empresa é porque ele tem colocado primeiro nas mãos do Senhor e tem obedecido à direção a qual Deus tem dado a ele. Então, o sucesso da sua empresa não está pautado no que você pode, no que você é ou a sabedoria que você tem. O sucesso da tua empresa vai ser pautada pelo poder do Espírito Santo, ou a influência que o Espírito Santo tem sobre a tua vida. Não é isso, É Ezequiel? isso mesmo, é isso mesmo. Oh, beleza. Tô aprendendo com você, meu irmão. Nós estamos aprendendo junto. Sobre o equilíbrio entre vida profissional, familiar e espiritual. Como você tem lidado com a sua área profissional, a área familiar e a área espiritual? Fala conosco aí. Aí é uma questão que eu vou te falar. É brincadeira de gente grande, é uma coisa muito complicada, porque graças a Deus hoje eu sou casado, né? A minha esposa Desirê, minha esposa maravilhosa, já tenho um filho já, o Rabin, de 8 mesinhos, e assim, conciliar a minha parte empresarial com a minha parte cristão, envolvido com a igreja, e a minha familiar também é algo muito complicado. Você vê que são três coisas que são assim, muito É fortes. desafiador, né? Isso. É E se desafiador. você não tiver um toco firme ali, acaba caindo em algumas tentações. Mas, graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu tenho um testemunho também de vida muito lindo, eu até gostaria de compartilhar mais tarde Isso. dele. E, assim, Deus, ele mudou minha vida em algumas áreas e hoje eu me encontro sempre perplexo, porque eu falo, poxa Deus, por que eu? Por que isso acontecer comigo? E às vezes eu estou cansado um pouquinho da igreja, eu chego aqui e no ministério e alguém me abraça, e eu sinto o abraço do Espírito Santo. Às vezes eu estou um pouquinho chateado no trabalho. E Deus sabe que no trabalho, o que me deixa feliz é uma boa venda. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero. Claro. Então, assim, ele vai me dar aquela boa venda. Aí, às vezes, eu tô cansado um pouquinho fisicamente, né, em casa, chego, talvez um dia estressante, alguma coisa assim, eu me deparo com uma esposa muito linda e um filho que olha para mim sorrindo, mesmo com um montão de problemas rolando na minha cabeça, ele sem maldade nenhuma sorri e aquilo me conquista, muda a minha vida por dentro, entendeu? A maior dificuldade que eu vejo que a galera que tem empresa como você, a maior dificuldade desse equilíbrio é conciliar o Sim, profissional com o espiritual, porque há uma guerra a todo tempo contra a vida daquele que é fiel ao Senhor. sim, Na empresa, você tem um conflito
entre o seu adversário que quer destruir aquilo que Deus tem te dado. Na família, a mesma coisa. O inimigo ele tem tentado a todo tempo destruir a família. Ezequiel, como um cristão, você tem desenvolvido, como que eu posso falar, a sua fé na mesma medida, na mesma medida na empresa, na sua casa e na igreja? Sim, eu acredito que a fé, ela sem obras, ela é morte sepultada. É isso aí. Então não basta a gente ter fé, a gente tem que acreditar naquilo que a gente crê e agir também, né? E então, assim, tanto no trabalho eu tenho buscado me dedicar, na minha família eu tenho buscado me dedicar e no ministério também eu tenho buscado me dedicar. Ezequiel, também existe uma dificuldade muito grande. A pessoa tá ali, ó, trabalhou o dia inteiro. Vamos colocar o dia mais complicado seu. Sexta-feira à noite, Sexta-feira. início de mês. Vamos lá, e de início de mês, olha aí. Aquele dia mais complicado, aquele dia mais desgastante. Sim. Aí você vai chegar em casa. Você consegue equilibrar isso? Na sua casa, você não deixa os problemas afetar a sua casa ou você tem dificuldade? Você chega em casa, você consegue abraçar a sua esposa, você consegue dar carinho ao seu filho, mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia? Como você tem empenhado esse papel na sua casa de um dia bastante complicado? Fale com a galera, porque tem muitas pessoas que não conseguem. Chegam em casa com raiva, trata mal a esposa, não brinca com o filho. Como você tem lidado com Sim, com essa situação? é uma luta constante. Mas eu acho que, igual eu falei no início, a transparência ela é primordial. Quando eu tenho um dia estressante, um dia turbulento, com bastante problemas na empresa, a minha esposa, que também é colaboradora dentro da empresa, eu compartilho com ela. Eu falo, ó, tá acontecendo isso, isso aqui. Então, eu acho que assim, a gente não pode ficar prendendo para nós. A gente tem que compartilhar. Se for algo que vai nos estressar fisicamente, a gente tem que se segurar, buscar ficar tranquilo. Não sei, acabou aquele momento, você está chegando em casa, procura tomar um banho, descansar, orar, ler a Bíblia. Se você tiver uma intimidade, né, com sua esposa, vai conversar com ela, explicar para ela o que aconteceu e tal. Não é todas que são assim, bem de poder captar, né, aquilo e transmitir algo que vai ocasionar a paz, né, a tranquilidade, mas eu acho que é recomendável. Para mim tem ajudado bastante. A questão da transparência, a questão de soltar, de liberar mesmo. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu não sei o que eu faço, ou às vezes é um momento difícil que você está vivendo, um sentimento difícil. Eu deixo claro para ela até em questão de sentimentos também. Quando eu estou bem, eu falo com ela, quando eu estou mal. Então, assim, eu acho que a transparência é primordial. Então você diz que o equilíbrio vem pelo bom diálogo que Isso, você tem com a sua família. sim. No dia que você está mal, você chega e fala com a sua família, olha, eu não estou legal. Isso é importante porque é o papel também da família com o provedor da casa. Porque quando o provedor da casa estiver mal, a família tem que estar disposta e tem que estar bem em abraçar, porque a família é a base. Quando nós chegamos em casa tristes, os nossos filhos, a nossa esposa tem que estar pronto para nos abraçar. Sim. E isso é muito bom. Nós deixamos esse recado para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem mal, ou aconteceu qualquer situação que trouxe aí talvez um prejuízo, chegue em casa, desabafe, tenha um bom diálogo com a sua família. Ensina a sua família a te abraçar no tempo bom e também no tempo ruim. Um sucesso de um grande empresário é ter uma família que está junto com ele. Não é isso, Isso Ezequiel? mesmo. Ezequiel, como você encontra tempo para a sua família, igreja e negócio? Esse é o grande problema, porque hoje nós temos visto pessoas deixando o ministério porque a empresa talvez está deslanchando ou está começando. Aí a pessoa deixa de dedicar o seu ministério para dedicar à empresa. Também encontramos
Pessoas que deixam a sua família para dedicar mais à empresa. Esse desequilíbrio aí. Como você tem lidado com isso, Ezequiel? Olha, a partir do momento que eu entendi que riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes, Muito bom, muito bom. eu comecei a entender o significado da gente separar essas coisas. Eu dedico o meu trabalho em momento de trabalho, dedico ao meu ministério em momento meu ministério, e dedico a minha família em momento meu com minha família. Só que muitas das vezes, uma ou outra vai exigir um pouquinho mais de nós. Às vezes o ministério vai estar puxando um pouquinho mais, às vezes o trabalho vai estar puxando um pouquinho mais, às vezes até a família mesmo vai estar puxando um pouquinho mais. Então é importante sempre a gente estar colocando na balança. Não só ver, por exemplo, tem muitos empresários que hoje em dia estão querendo buscar o auge do seu sucesso, não busca a riqueza, busca a prosperidade, esteja bem com a sua empresa, esteja bem com o seu ministério, esteja bem com a sua família. Ah, não está tendo tempo, não. Eu tenho tempo, eu sou o proprietário dessa empresa, eu tenho que ter esse tempo. A gente que é empresário, a gente determina o tempo e como a gente vai dedicar ele. Então eu recomendo sempre estar fazendo isso, colocando na balança. Acontece isso direto comigo. Muitas das vezes eu estou muito atarefado com as questões do trabalho e muito atarefado com as questões da igreja. Eu saio do trabalho e vou para a igreja. Aí eu saio do trabalho, vou para a igreja, trabalho, igreja, eu fico assim, pô, e minha esposa? E minha família? Como é que é? Como é que tá? Amor, vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos descansar, vamos dar uma passeada e tal. Aí eu me desligo das outras coisas. Até alguns clientes ficam um pouquinho chateados, porque nem sempre eu respondo no momento que eles querem, não é? Mas a gente tem que saber colocar também isso na caixinha, a questão dos horários também, né, de atendimento. Então, assim, quando eu estou online para minha família, eu estou off para as outras coisas. Quando eu estou online para o meu ministério, eu estou off para as outras coisas. E quando eu estou online para o meu trabalho, eu tenho que estar off para as outras coisas. Daí uma dica como conseguir colocar isso em prática. Fala com eles, porque a maior dificuldade, a maior dificuldade hoje é das pessoas conseguir fazer isso. Sim. Como você tem feito? Dá uma dica para eles, Ezequiel. Dá uma dica. Gente, o ser humano, ele necessita de descanso, ele necessita de repouso e necessita também de algumas coisas. Então a gente tem que saber, por exemplo, que muitas das vezes eu sinto falta de um abraço da minha esposa, uma coisa muito simples. Muitas das vezes eu sinto falta de estar caminhando com a empresa, crescendo ela. Então, assim, tenta separar as coisas, tenta buscar separar as questões. E uma coisa importante, principalmente para empreendedores cristãos homens. Você é o sacerdote, você é o cabeça da sua casa, da sua família, do seu trabalho e do seu ministério. Então saiba que o lado mais pesado vai vir para você. Primeiro, busque força no esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Primeiro, Aleluias. entenda que sem Deus você não vai conseguir. Em muitos momentos, eu imaginava que com a força do meu braço e do conhecimento que eu tenho, eu iria conseguir avançar. E não era. Deus me fez eu colocar a boca no pó. Deus me fez eu ir lá embaixo para mim poder entender que tudo o que eu precisava, eu só ia encontrar nele. O descanso que eu necessitava, o repouso, as estratégias e o conhecimento. É somente em Deus. Então, você que hoje se encontra desesperado, não sabe o que fazer, se sua empresa não está indo para frente, busca uma igreja, vai dobrar o joelho, vai pedir a Deus uma direção. Ah, mas evangelista, eu não estou tendo direção. Busca mais um pouquinho. Busca mais um pouquinho, que tão cedo Deus vai te dar uma resposta e você vai se assustar. Ou melhor, você vai se encantar com a resposta que Deus vai te dar. Aleluias. Evangelista Ezequiel Reis, que dicas você daria para outros empresários cristãos que lutam para encontrar o equilíbrio? Aí, uma pergunta difícil dessa. Como que a gente vai buscar um equilíbrio? Qual é a dica que você daria para eles? Um cristão que luta para com que a sua empresa venha estar bem, o seu ministério venha estar bem, a sua família venha estar bem. Qual é a dica que você daria para eles? Para a gente estar buscando o equilíbrio,
Eu acho que uma das coisas mais importantes é saber o que que a gente tem que equilibrar. Graças a Deus, a gente está falando, né, de um empresário que é casado, mas a gente pode estar falando de uma pessoa que talvez não tenha um Sim, relacionamento extraconjugal. Então, assim, a pessoa saber medir a dedicação que ela tem em cada um dos fatores, cada um, né, dos fatores que ela tem na vida dela, e buscar sempre estar repousado, descansado, para poder exercer suas atividades com excelência. Eu acho que não só espiritualmente, mas fisicamente também é necessário a gente sempre estar buscando um descanso para a gente poder estar desenvolvendo o nosso melhor. muito bom. Como você lida com o estresse e a pressão de administrar um negócio? Muito complicado e uma boa pergunta. Principalmente quando a gente tem outras pessoas, né, outros colaboradores que são novos, que não têm a base de conhecimento que a gente tem. É muito difícil, muitas das vezes, eu tenho por experiência, a gente não saber como lidar, muitas das vezes a gente até mistura um pouquinho, acaba estressando e tal. Pessoal, busca ter o controle. Você é o cabeça da sua empresa. Você é o número um daquele lugar. Então, se você tiver com a cabeça turbulenta, se você estiver estressado, automaticamente a sua empresa toda estará turbulenta e estressada. Então, se você estiver calmo e souber agir com calmaria, buscando resolver a situação na mais tranquilidade possível, a sua empresa também vai te dar esse resultado, conforme você espera. É isso aí. O que você faz para recarregar as suas baterias para administrar tudo? Administrar sua empresa, administrar o seu ministério, administrar a sua família. Como você faz para carregar as suas baterias? Sim, duas coisas. O físico e o Sim. espiritual, como eu já disse anteriormente. No espiritual, há muitos momentos que a luta é muito pesada. A carga é muito forte, principalmente quando você está diante, na parte da frente, na classe de obreiros, exercendo o seu chamado, o seu ministério. Então, é primordial você sempre dobrar os seus joelhos e falar com Deus mesmo na sinceridade. Deus, sem você eu não consigo. Deus, sem você eu não sou nada, mas eu sei que com o Senhor eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou alcançar. Então, sempre buscar, pedir a Deus mesmo, troca as minhas armaduras, reforce elas com óleo, com uma unção diferente. Naquele lugar, naquela questão que você está vendo, assim, que você está deixando a desejar, está baixando um pouquinho, foca naquilo quando você for orar, foca naquilo quando você for buscar de Deus. Ah, é falta de conhecimento, é falta de estratégia, é falta do quê? Sempre pede a Deus, primeiro entenda o que é e depois peça a Deus a força necessária para você estar vencendo aquilo. E fisicamente, é muito necessário que você não só dedique, né, 100% de você ou 24 horas do seu tempo você dedica ao seu trabalho, mas que você entenda que você é um ser humano, você é composto por carne, osso, né, o espírito e alma. Então você vai ter um momento que você vai precisar estar descansado, repousado, para você poder estar exercendo o seu trabalho aí com excelência. Isso aí. Qual é a importância de ter um mentor ou um grupo de apoio para empresários cristãos? Como você poderia descrever a importância de um líder, de um pastor presente na vida de empresários cristãos? Sim, eu acredito que é muito bom a gente ter referências, referências daquilo que a gente quer se tornar e referências daquilo que a gente é. Eu, por exemplo, eu sigo alguns empresários, né, graças a Deus são de sucesso, e fico buscando fatores que eu vejo neles que vão me ajudar a crescer, vão me ajudar a adquirir um certo conhecimento, né, fazendo em si um índice maior de resultado no trabalho. Isso aí. De que forma a sua fé influencia a forma como você dirige o seu negócio? Olha, a todo momento. A todo momento. A verdade é que eu sou movido pela fé no trabalho. E nesses dias tem que ser, né? Tem que ser, Como tem porque sido muito difícil, é pela fé, pela isso. oração. Por conta muito das provações, né? Eu acredito que não é somente tentativa do inimigo, mas muitas provações que Deus nos permite a gente passar
para a gente poder alcançar níveis maiores. Então, é uma coisa que eu brinco comigo mesmo, que a todo tempo Deus me coloca num nível. Vamos dar um exemplo, nível 20. Aí vem uma dificuldade. Se eu passar essa fase, essa dificuldade, eu vou para o nível 21. Então, a gente tem que entender que não é baixar a guarda, é sempre buscar melhorar, sempre buscar o conhecimento para poder alcançar ainda mais, porque grandes coisas Deus tem para a vida de cada um de nós. Isso aí. Você se envolve em algum tipo de trabalho social com a sua empresa? Divulgalmente, não. A gente ajuda, né, em algumas igrejas, a gente faz alguns projetos, mas nada concreto, não. Ainda não, né? Como você usa seu negócio para causar um impacto positivo no mundo? Olha, sempre deixando claro a transparência e Muito bom. sempre deixando claro a palavra de Deus. Eu até brincava antigamente, eu colocava numas etiquetas de envio algumas mensagens bíblicas. Acho que a minha esposa vai lembrar quando a gente colocava os versículos bíblicos e mandava nos produtos que a gente vendia, Mercado Livre, nas plataformas de envio. Então, assim, hoje a gente tenta conciliar isso dessa forma mesmo, colocando mensagens mesmo para poder ajudar as pessoas, a erguer as pessoas, a Muito bom. parabenizar elas pelo que elas estão fazendo, entendeu? Acaba que o nosso maior público, nosso forte são lojistas e empresários, então assim, a gente está sempre falando com um cargo mais alto e são pessoas que padecem muito pela questão que foi falada aqui agora, pessoas não saber conciliar muito, então a gente está sempre ali tentando dar aquela forcinha, aquele gás a mais para poder estar levantando todo mundo, na medida do possível. É isso aí. Que conselho você daria para outros empresários cristãos que desejam usar seus negócios para fazer a diferença? Gente, primeiramente é entender o que, que Deus quer para cada um de nós. A palavra do Senhor vai nos dizer que uns são chamados para servir e outros são chamados para serem servos. A gente tem que entender que qual que é o chamado, né, que Deus tem para cada um de nós e está sempre, né, buscando, né, é, de Deus o que é que a gente quer para isso. Você acredita que as empresas têm a responsabilidade de serem socialmente responsáveis? Como é? Você acredita que as empresas têm a responsabilidade de serem socialmente responsáveis naquilo que elas fazem? Você acha que tudo que elas fazem, elas têm que se responsabilizar? Sim, com certeza. Hoje em dia é uma luta muito grande, né, que a gente tem por estar fazendo compromissos, né, com algumas empresas e elas não exercerem o papel delas com competência. Então, Eu, muitas das vezes, pode falar. eu creio que vai ser uma pergunta, vai ser várias perguntas, né, das pessoas. Eu creio que elas também gostariam que eu fizesse essa pergunta para você. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de ter empresas que nós possamos confiar. Por quê? Muitas das vezes eles entregam o serviço, mas não dando a garantia daquele serviço. Sim, As pessoas voltam várias vezes, ou as pessoas não gostam do atendimento, ou até mesmo daquilo que as empresas têm oferecido. Como você tem lidado com isso? Os seus clientes, eles sentem que você é uma pessoa responsável, a qual eles possam confiar de comprar, adquirir aquilo que você está vendendo, e até mesmo você que faz, né, manutenção, sim. como as pessoas têm visto a tua empresa? Hum. Olha, a gente deixa claro que equipamentos de venda, né? A gente dá uma certa garantia que é maior do que a prevista por lei, e em questão de serviço também a gente dá uma certa garantia, mas a gente tenta estar sempre estendendo um pouquinho mais. Isso por conta dos produtos, né? A qualidade dos produtos que a gente trabalha, a gente sempre tenta trabalhar com os produtos originais ou do que. Muitas peças hoje em dia a gente não encontra mais originais, mas encontra das melhores qualidades, então a gente sempre busca pegar o melhor para a gente poder estar disponibilizando aos nossos clientes. Mas tudo com base na transparência, como já foi falado, né? A gente tem que, porque querendo ou não, um produto que ele tem um preço, um produto de qualidade, ele tem um preço maior.
Então a gente tem que expor para o nosso cliente, olha, esse produto ele vai ter uma qualidade X, ele vai ser esse preço, e vai ter um produto Y, por exemplo, que vai ter uma qualidade inferior, ele vai ser mais em conta, mas deixando claro que aquilo ali pode deixar ele na mão. E graças a Deus, a maior parte das manutenções, dos serviços, até mesmo das vendas que a gente tem, os clientes optam sempre pelo melhor, porque sabem que com a nossa empresa eles não têm dor de cabeça. E aí, galera, quando você chegar a uma empresa, vamos seguir o conselho do evangelista Ezequiel Reis, é ver a transparência que eles têm a respeito daquilo que eles estão nos oferecendo, não é isso? Isso. Todas as vezes quando você chegar a uma empresa, inclusive a A ETEC Tech Impressoras, Impressoras, isso. você vai ter isso, clareza. Clareza naquilo que você está propondo para eles. Qual é a dificuldade? Tem como arrumar? Não tem como? Vai ficar bom ou não? Não fique ouvindo pessoas que chegam, não vai ficar bom, vem cá, só para ganhar o seu dinheiro. Mas procure empresas responsáveis, como a ETEC Impressoras, que está ali não para te oferecer somente um bom trabalho, mas te orientando certinho o que você tem que fazer. Ezequiel, quais são os maiores desafios que os empresários cristãos enfrentam hoje no mercado? Olha, a questão da concorrência é muito grande. Só que a questão da diferença entre honestidade Muito vai bom, separar muitas empresas muito aqui, as bom. que têm um papel, né, um compromisso responsável e as que não têm. Então, alguns dos fatores que vão fazer todos os empresários que quiserem crescer estarem desenvolvendo com excelência as suas atividades. Eu tenho visto que, você falando da honestidade, eu tenho visto que as pessoas muitas das vezes são atraídas por mentiras, Sim. né? Muitas das vezes mentiras, e as empresas têm ganhado clientes por causa disso, né? E mediante a isso, qual é o conselho que você dá para o empresário que está começando, Ezequiel? É se manter firme? É, Não render a essas ações de muitos empresários aí que têm mentido? não faça. Eu mesmo, eu já fui comprar equipamentos a fins próprios, que entrei em sites que prometiam um X, quando fui consultar era totalmente diferente. Então, assim, se você não for fazer aquilo verdadeiramente, você sendo empresário, sendo cristão ainda, com essa responsabilidade por cima, não minta, seja honesto, seja transparente, que você vai crescer sim, entendeu? O seu crescimento está na honestidade, não somente com as pessoas, mas com Deus. Esteja com o seu coração limpo com Deus e com as pessoas. Assim virá uma grande prosperidade sobre a tua vida. Não é isso, Ezequiel? Isso mesmo. Qual foi o maior erro que você cometeu como empresário cristão e o que você aprendeu com ele? Eu acho que não foi ter começado isso antes. Esse projeto da ETEC Impressoras foi algo que começou bem antes da minha linhagem, foi do meu pai. Meu pai ele trabalhou muito tempo na área, então assim, ele já queria colocar a empresa dele para funcionar, colocou até por um certo tempo, mas nada oficialmente falado, né? Não tinha registro nem nada. Então assim, passado o tempo, eu fui percebendo, né, depois que Deus fez uma reviravolta na minha vida, mudou a minha história, né, e me colocou na presença dele. Eu senti isso no coração de estar dedicando nessa obra, de largar, porque eu era CLT, trabalhava para outras pessoas, e eu já havia sido, né, profetizado sobre a minha vida, que eu seria um grande empresário, e que Deus iria fazer muitas coisas através da minha vida. E eu conversando, né, com a minha esposa, bem no início do nosso relacionamento, eu falei, olha, eu tenho esse chamado, Deus me mostrou isso e aquilo, e foi confirmado até por uma pastora que eu admiro muito, que é a pastora Arlene, um abraço, pastora Arlene, e graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui erguer esse nome, a ETEC Impressoras é uma empresa de família, graças a Deus, Aleluia, e que muito bom. segue, né, os passos de Deus. Mas eu falo assim, em questão do tempo, que eu poderia ter visto isso antes. Só que eu acredito que o inimigo, por um bom tempo, tentou me cegar daquilo que Deus tinha para minha vida. Mas por um momento, até que Deus foi e olhou para mim.
me tirou daquela vida de erros, de pecado, né? A vida errada, e transformou a minha vida, e com isso fez com que esse sonho voltasse e voltasse melhor do que um sonho, né? Se tornando uma realidade que hoje é a empresa. Ezequiel, o que você falaria com as pessoas que ainda não conseguiu colocar esse projeto que Deus colocou no coração delas? Tem muitas pessoas que estão talvez como você estava antes. Tinham um projeto, Sim, tinham um sonho de viver esse projeto, mas por causa do pecado, por causa da balada, por causa de tantas circunstâncias que o mundo tem oferecido, não tem conseguido empenhar para esse projeto. Qual conselho que você daria para essas pessoas? sim. Entenda e acredita no projeto de Deus para sua vida. Se você um dia teve uma revelação de que você seria um grande alguém, busque aquilo, que realmente aquilo vai acontecer na sua vida. Muitas das vezes, eu gosto de falar isso, algumas revelações que são entregues, elas não acontecem, não é porque não foi Deus que quis, foi porque a pessoa ela estava fora do projeto de Deus para a vida dela. Então ela estava distante do que Deus queria, o caminho que ela queria seguir, o caminho que Deus queria que ela seguisse, ela estava fora, então aquilo não aconteceu. Então sempre busque de Deus qual que é o caminho que você quer que ele faça você seguir, que assim dará tudo certo. Eu tenho falado muito, evangelista Ezequiel, que o Senhor, ele entregou a nós uma palavra. Sim, Povo de Deus, Deus entregou a você uma palavra. Deus entregou a você uma empresa. Deus entregou a você um ministério. Mas para isso acontecer, você tem que crer e se mover segundo esta palavra. Se você quer ver o poder de Deus ser manifesto sobre a sua vida e tornar realidade aquilo que ele colocou dentro de você, é você acreditar nesse sonho e se mover. O segredo que o evangelista Ezequiel Reis traz para nós é que nós temos que nos movermos mediante aquilo que Deus nos deu. Quer ter sucesso? Se mova segundo a vontade de Deus, não é isso isso? mesmo. Qual o maior sucesso que você alcançou como empresário cristão? Olha, eu acho que eu vivo isso todo dia. É ter Aleluia. a empresa voltada aos princípios de Deus. É eu saber que o livro de Provérbios, lá no capítulo 16:3, está acontecendo, está tudo na mão dele, e eu deixo lá quietinho, na mão dele, e ele que toca o barco. Que a gente tem que entender que pode qualquer conhecimento do mundo, acho que nem a pessoa mais sábia do mundo se compara com a sabedoria de Deus. Então a gente tem que ter a humildade de entender. E se afastar da soberba também, né? Que é um ponto que eu queria falar, acabamos não conversamos, porque muitos empreendedores, eles acabam tendo um nível muito grande, muito rápido. Então, assim, Deus entrega também para aqueles que ele tem um projeto, as bênçãos, o que ele tem, ele vai mostrar, vai deixar nítido para a pessoa, mas a pessoa ela tem que entender que não é por ela, não é nada por ela, é por Deus, é pela vontade de Deus. Aleluia. Então, se ela Aleluia. não entender que tem que ser feita a vontade de Deus e abaixar mesmo a crista, se colocar de joelhos e falar: Deus, é tua vontade sendo feita, as coisas não vão caminhar. Por um momento vai parar aquele negócio que a gente tinha conversado antes. Difícil não é você crescer, difícil é você continuar grande, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, para mim, é primordial a gente sempre ter a humildade, sempre entender que é Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele mesmo acrescenta na nossa vida. Aleluia. Qual versículo da Bíblia te inspira mais como empresário e pai de família? Acabei de falar aqui. Provérbios 16:3. Buscar primeiramente a Deus, né? É, a gente sempre dedicar a Deus tudo o que a gente crê que vai acontecer, tudo aquilo que a gente acredita, que todas essas coisas Ele vai realizar nas nossas vidas, né? Ezequiel, para nós terminarmos, eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Ela nem está aqui, Sim. mas a pergunta que não quer calar. Vai lá, vai. Manda aí. Ezequiel, qual foi o seu maior desafio
para dar início à sua empresa? Qual foi o seu maior desafio? Foi alguns anos atrás. A decisão que eu tive de largar a vida que eu largava para poder renunciar a tudo e virar a chave, viver algo novo em Cristo. Eu lembro um dia, nós conversando, que você estava pronto para tomar uma decisão, deixar a empresa dele, a sua empresa, e começar a sua. Sim, Eu lembro que estava ali meio com medo. sim. O que você falaria para as pessoas que talvez tá assim, elas têm a oportunidade, é aquela, mas por medo não consegue deixar o que está fazendo agora para viver o novo com Deus? Com fé e arrisca. Se você não arriscar, você não vai saber se vai acontecer ou não. Então, eu acredito que primeiro você tem que se dedicar. Depois, exerça a sua fé. Não esqueça das obras, né? Que a fé sem obras é morte sepultada. E busca aquilo lá que vai acontecer, sim. E isso é maravilhoso, porque o seguinte, você pega o conhecimento, as experiências que você teve na empresa que você trabalhou, e no momento certo Deus vai te dar a direção, então você não precisa de ter medo. Sim. Né, Zé? Não precisa, porque Deus já te deu a experiência. Agora, Ele quer revelar algo novo. E para viver algo novo, você tem que ir para o lugar onde Ele vai te dar outras experiências. O conselho que eu dou para vocês, dentro do que o evangelista Ezequiel Reis disse: arrisque, vai, não tenha medo, porque você se movendo segundo o que Deus te deu, não tem como dar errado. Tem como dar errado, Ezek? Porque hoje eu consigo ver. Alguns anos atrás, eu tenho trago aqui é, é, esse testemunho e para falar com os irmãos, porque o evangelista Ezequiel Reis é uma pessoa que começou pequeno. Eu estava no início de quando ele começou. Comecei do zero, né? Pra falar a verdade. Né? A gente estava até brincando ali no bastidores que ele começou com R$ 400. Isso financeiramente foi. E Saí da com quantas empresa. maquininhas? Saí da empresa, né? Aí não tive acerto porque eu já tinha o MEI registrado, então assim, Deus já tinha projetado algo, né, em relação à empresa, tanto que eu que não trouxe minha carteira de trabalho, mas ela nunca foi assinada, para alguns seria uma vergonha. Hoje, graças a Deus, para um empresário de sucesso, é um privilégio, né? Então, assim, a gente hoje está exercendo isso, né? E eu lembro que quando foi a virada de chave, quando as coisas começaram a acontecer assim, que eu falei, poxa, agora não tem como voltar para trás, eu já saí mesmo, agora eu tenho que tocar essa daqui e tal. O último pagamento que eu tive, não foi acerto, foi pagamento, foi de 2.000 e poucos reais, eu tirei, paguei todas as contas da casa, fiz uma comprinha para casa e sobrou R$ 400. Com R$ 400, a EPEC Impressoras foi dada a partida. Aí, como você perguntou das impressoras, foi 2 impressoras que hoje, eu te falar que eu já nem sei a conta de quantas impressoras a gente tem. Eu sei que de patrimônio líquido da ETEC Impressoras, pelo que eu calculei na semana retrasada, foi mais de R$ 100.000. Então, assim, eu fico, poxa, como é que R$ 400 vira 100 mil? Assim, é tudo a propósito de Deus, não tem lógica. O que você falaria para eles hoje a respeito disso? Não desistir? Não desista nunca. Tenha fé, busca conhecimento, que é primordial. Como que você vai chegar em algum lugar se você não tem conhecimento? E outra coisa que é super importante, se no seu coração está queimando a vontade de ser, acredita que você vai ser. Aleluia! Acredita que você vai chegar. Repita aí, repete. Se você queima no seu coração que você pode ser, acredita que você vai ser. Isso pode realmente acontecer. Povo de Deus, e é de verdade. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, tudo dá certo. Mesmo em meio às dificuldades, vai apresentar dificuldades, vai apresentar diante de você obstáculos, você vai ficar preocupado, N situações vão acontecer, mas entenda, você tem uma palavra. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir.
E eu vejo aqui um testemunho de uma empresa que começou com 2 impressoras, que começou com um valor de R$ 400. Eu lembro quando o evangelista Ezequiel estava com medo de avançar, estava com dúvidas: será que agora, pastor? Será que agora? E hoje, trazendo o evangelista Ezequiel para esse bate-papo com o apóstolo Marcelo, eu quero trazer para vocês: ele superou toda aquela situação que ele viveu e hoje tem uma empresa de sucesso. O que eu quero falar para você? Não desista, não desista. Assim como Deus fez na vida do evangelista Ezequiel, na família dele e também na empresa Tec Impressoras, Deus também fará na sua vida. Eu gostaria que nesse momento você colocasse a mão sobre o teu coração, porque nós queremos profetizar a mesma unção que está na minha vida, que está na vida do evangelista Ezequiel Reis, também está sobre a tua vida. Nós queremos profetizar, eu quero orar por você. Nós queremos liberar uma palavra profética para você. Você, empresário, que está vivendo um tempo bastante complicado. Talvez você não está conseguindo erguer a sua empresa. Talvez você chegou em uma fase que você não sai dela. Talvez você está vivendo complicações na parte estratégica. Talvez você não tenha conseguido alcançar. Nós queremos orar por você, porque da mesma maneira que Deus operou na vida do evangelista Ezequiel Reis, ele também fará sobre a vida de vocês. Nós queremos agora orar por você, queremos profetizar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos sobre a empresa, e sobre a vida financeira, e sobre a família, e sobre o ministério deste que nos ouve. Ó Deus, ou que nos assiste, eu profetizo prosperidade. Eu profetizo que todas as estratégias que o inimigo tem empenhado para destruir a vida financeira, a empresa, a família, o ministério dessas pessoas que nos ouvem e que nos assistem, caia por terra agora. Nós profetizamos prosperidade. Senhor, abre as comportas do céu e derrama sobre eles bênção e bênçãos sem medidas. E nós também profetizamos a sabedoria de Deus sobre a tua vida.